Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Santa Maria, Mãe de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. A nossa primeira colocação foi voltada para a realidade mais natural, ou seja, não é necessário nós sermos cristãos, é só necessário nós sermos inteligentes. E ao vermos que existe um Deus, ao qual nós tudo devemos, do qual tudo recebemos, é uma realidade da ordem natural das coisas, que nós a Ele ofereçamos a nossa adoração, a Ele ofereçamos a nossa ação de graças, a Ele ofereçamos as nossas súplicas. E isto é sacrifício. Ok? Isso é sacrifício. Que isto seja realizado individualmente pelas pessoas é um dever natural. Mas como nós somos sociedade, e também nós não somos discípulos de Jean-Jacques Rousseau, que acha que os seres humanos individuais e isolados são maravilhosos e santos e que a sociedade é que nos corrompe, né? Ou seja, o bom selvagem, que nós sozinhos na selva oferecemos a Deus o culto perfeito, etc. E quando a gente se reúne em sociedade, então aí vem a desgraceira. Nós não acreditamos nisso. Nenhum ser humano é uma ilha. Nós somos pessoas. Enquanto pessoas, né? Quem estudou a filosofia personalista sabe muito bem, esta relacionalidade faz parte da essência do nosso ser, e é exatamente isso que faz com que a nossa essência seja também sermos capazes de amar. Faz parte do nosso projeto. Amar, relacionar. Se o relacionamento nos corrompe e é o isolamento que nos faz ficar puros, então nós somos todos mônadas egoístas, né? Sujeitinhos que são feitos para ficar isolados, cada um na sua bolha, né? E quanto mais a gente ficar isolado, melhor. Mas isso não é real, isso não é compatível com uma religião do amor, como é o cristianismo. Então, eu acho que eu não preciso gastar muito tempo para dizer que nós somos uma realidade social por nossa própria natureza. E que Jesus, quando veio a esse mundo, nos fez igreja, ou seja, membros do seu corpo, e, portanto, como membros do seu corpo, nós estamos unidos ainda mais intimamente entre nós. Ora, se nós não somos isolados, mas somos igreja, é necessário, pela própria natureza das coisas, que haja alguém. Atenção, esse alguém, por enquanto, é Jesus Cristo. Não estou falando aqui do sacerdócio ministerial, não é? É necessário que haja alguém que ofereça a Deus esses sacrifícios em nome de todos, não é? Enquanto humanidade, enquanto conjunto, nós precisamos estar juntos, e isso precisa ser exterior, porque nós temos corpo, precisa ser social, porque nós não somos isolados. Isto é exigido, portanto, pelo próprio direito natural das coisas. E isso faz parte de uma virtude chamada virtude da religião. Agora, aqui é necessário um esclarecimento, porque nós não estamos acostumados mais com essa linguagem.
Quais são as 4 virtudes cardeais? Virtudes humanas. A prudência, temperança, fortaleza e justiça. Vai ser a justiça por último, porque é essa aqui que nós queremos falar. O que é a justiça? Dá a cada um o que lhe é devido. Se é seu, é seu. Se é meu, é meu. É injustiça eu roubar aquilo que é seu. É injustiça você roubar aquilo que é meu. Ok? Se você tira alguma coisa que pertence a alguém, você está sendo injusto. Por exemplo, você vai e... uma coisa é você cometer um pecado contra a castidade sozinho ou com outra pessoa solteira. De uma forma geral, isso tem gravidade, claro. Mas se você comete um pecado contra a castidade com a pessoa casada, você acrescentou ao pecado da luxúria um pecado contra a justiça. Por isso é mais grave. O adultério, ele é muito mais grave do que a simples fornicação de você cometer um pecado com uma mulher solteira. Não é? Por quê? Porque você está ferindo uma família. Você está cometendo uma injustiça para com aquela família inteira. Não somente o marido, não é? Que é esposo daquela mulher, mas a família inteira está sendo lesada. Portanto, você está cometendo um pecado de injustiça, além do pecado de fornicação. Está claro isso para todo mundo? Então, nós cometemos pecados de injustiça. E quando nós damos a cada um o que é seu, a gente está realizando a virtude da justiça. A virtude da justiça, ela acontece e ela é verdadeiramente virtuosa quando ela é um hábito, ela é a nossa natureza, não é? Ou seja, quando você faz um esforço enorme, não é? Está lá uma nota de R$100 no chão, você faz um esforço enorme, nossa, não é minha, e agora eu fico, não fico, né? Etc e tal, e você luta, etc e tal, e depois de um esforço enorme, não sei o que, etc e tal, você vai e entrega a nota para o dono. Você cometeu um ato de justiça, claro, você realizou um ato de justiça, mas você ainda não tem necessariamente a virtude da justiça. A virtude da justiça é onde você dá a cada um que é seu, quase que, né? Não estou dizendo que é sem luta, porque a tentação existe sempre, mas faz parte da sua segunda natureza, da sua própria natureza humana virtuosa, que você dá aquilo que é dos outros para o outro. Então tem aquelas pessoas que automaticamente, diante de um pequeno troco que recebem a mais, elas, não é meu. Aquela pessoa, né? Ela já automaticamente entrega aquilo que não é dela. Isso não me pertence. Não é? Então, está claro, não é meu. Então, se é assim, né, a virtude da justiça é dar a cada um o que é seu. E quando eu dou a Deus o que é de Deus, essa virtude da justiça, ela recebe um nome chamado religião. A virtude da religião é dar a Deus o que é de Deus. Dar a Ele o que lhe é devido. E o ato mais perfeito da virtude da religião é o sacrifício. Está entendendo? O ato mais perfeito da virtude da religião é o sacrifício, ou seja, dar a Deus o que é de Deus. Dê a Ele a adoração que lhe é devida. Dê a Ele a ação de graças que lhe é devida. Dê a Ele a súplica que é devida, porque Ele quer lhe dar as graças necessárias para você perseverar no bem, perseverar na santidade, perseverar no bom caminho, mas faz parte do nosso reconhecimento, não é? Pedir a Ele, porque sabemos que é dele que nós recebemos. E assim demonstramos a nossa dependência. O pão de cada dia nos dai hoje.
Quando Jesus nos ensina a pedir o pão de cada dia, nos dai hoje, não é? Ele está claramente dizendo, vejam, que dependemos dele a cada dia. O pão de cada dia é uma tradução, mas o que está lá no grego original é o pão, vamos traduzir o português ao pé da letra, né? Superessencial, né? Ou seja, o pão sem o qual você cortou a corrente sanguínea, não dá para continuar vivendo, entendeu? Me dá o que eu preciso para viver. O pão que sustenta a minha substância. Bom, só que, além dessas coisas naturais, nós temos uma segunda coisa que eu deixei para agora, porque é aquilo que a gente geralmente vê naturalmente como sendo sacrifício. A gente, quando fala de sacrifício, nós naturalmente, automaticamente pensamos em pecado, descontar os pecados, né? As pessoas, isso é a mentalidade popular, e também essa mentalidade popular é devida também a um pouco a nós, pregadores, que sempre fazemos muita ênfase nessa parte. A gente deixa de lado a parte do direito natural e põe uma ênfase na questão do pecado, o que causa um certo desequilíbrio. Mas vamos então falar dessa parte também do pecado. Ora, quando nós cometemos um pecado mortal, nós estabelecemos um desequilíbrio tremendo no nosso próprio ser. Veja só. Eu preciso dar a Deus o que é de Deus. Deus é o meu tudo, eu sou nada. Ele é minha fonte, eu não sou nada. Então eu vou e adoro, eu me rebaixo. Eu reconheço o meu nada. Ok? Eu reconheço que eu sou um zero à esquerda. Ele é um 1 à direita. À esquerda, perdão. À esquerda. Então você vai pôr 0, 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 continua 0. Pode pôr quanto zero você quiser. Se você colocar um 1 lá na frente, esses zeros aí adquirem valor. Esse é Deus. Ok? Faz com que os nossos zeros adquiram valor. Nós somos nada. Ótimo. Problema. Com o pecado mortal, nós descemos abaixo do nada. Com o pecado mortal, nós descemos abaixo do nada, porque entramos no âmbito da desordem. Ok? Entramos no âmbito daquilo que é desordem, é repugnância. Causa repugnância o pecado. O pecado é terrível. Então, quando nós pecamos, não é? Se existisse somente Deus e além de Deus existisse nada, não haveria desordem, ok? Tá claro? Mas o problema é que existe Deus e as criaturas que contra ele se revoltam, agindo como se ele fosse seu inimigo. E isto é o pecado mortal. Você tem, de um lado, Deus e você prefere um bem ínfimo. Em todo pecado existe uma idolatria de você colocar uma coisa ridícula no lugar de Deus. O pecado é isso. Essa é a essência do pecado. Você preferir um bem ridículo e voltar as costas para Deus. De um lado você tem Deus, do outro lado você tem aquela porcariazinha e você prefere a porcariazinha. Esse é o pecado, essa é a essência do pecado. Portanto, você que já era nada,
por sua própria natureza, ou seja, você tudo dependia dele, você está se revoltando contra aquele que sustenta o seu próprio ser. Isso é uma desordem de tal monta, isso é uma injustiça tão grande que precisa ser reparado. Agora, a ofensa se mede pela grandeza do ofendido. Se você ofende uma pessoa pecadora, desprezível, e cospe na cara dela, o seu pecado, né, de desamor não é tão grande quanto se você ofender uma pessoa santa. Estamos de acordo? Se você ofende uma pessoa santa, o pecado foi mais grave, porque a injustiça foi mais grave. Se você ofende uma pessoa qualquer, é uma coisa. Se você ofende sua mãe, aí o negócio virou mais problemático, né? A pessoa de quem você recebeu o seu ser, sua mãe, seu pai. Estamos de acordo? Se você ofende um cristão, é uma coisa. Se você ofende um sacerdote, por ser sacerdote, ofendendo ele enquanto sacerdote, a ofensa é maior. Portanto, a medida da ofensa uma das medidas da ofensa é a pessoa que é ofendida. E quando você ofende Deus? Quando você escarra no rosto de Deus? Quando você despreza, vira as costas para o que Ele está te dizendo e você o rejeita e diz: você está errado, eu aqui estou certo. Foi aquilo que Adão e Eva fizeram e, infelizmente, é aquilo que nós fazemos todas as vezes que caímos em pecado mortal. Vejam, o pecado de Adão e Eva não é ter duvidado que Deus existe. Eles sabiam que Deus existia. É ter duvidado do amor de Deus e ter tratado Deus como um inimigo. Não sei se vocês enxergam isso. No capítulo 3 de Gênesis, qual é a conversa lá das serpentes com Adão e Eva? A conversa das serpentes com Adão e Eva é a seguinte: diz a serpente, Deus proibiu você de comer essa fruta gostosa aqui? Cara, Deus é o maior trapaceiro. Deus está de sacanagem com você. Por quê? Porque Ele não quer que você seja igual a Ele. Ele está dizendo que ama você, colocou aqui você no paraíso, encheu de fruta, de passarinho, deu uma mulher para você, não sei o quê, mas Ele está enganando você, cara. Tem coisa muito melhor. O melhor Ele proibiu. Ele não ama você coisa nenhuma. Essa é a tentação do demônio. E então, Eva, que aqui, vejam só, João Paulo II, na sua teologia do corpo, nos recorda que Eva não é a mulher. A culpa é da mulher, o homem inocente, que beleza, a mulher que se lasque. Não. Eva é a humanidade enquanto esposa de Deus. Enquanto aquela parte passiva do amor que receberia todos os bens, todos os dons, todas as graças, tudo aquilo que Deus tem para dar como esposo à sua esposa. A humanidade receptiva,
A humanidade que de Deus tudo recebe, ao invés de receber o dom, a humanidade se apropria e diz: é meu, eu não vou receber de você não. Eu não quero presentes seus, eu quero o meu mérito, eu vou fazer, você que se lasque. Deus injusto, Deus mau, Deus que não me ama. Esse é o pecado da humanidade. Não receber o dom. Eu me viro contra Deus, eu viro as costas, não quero receber o dom. Eu quero agarrá-lo. A palavra que se usa para essa realidade de Eva ter agarrado o fruto, se apropriado, injustiça, falta da virtude da religião, a injustiça, ela se apropriou do que não era dela, não recebeu como dom, disse: eu quero, é meu, e se lasque você. A palavra que se usa é aquela palavra que está em Filipenses capítulo 2. Jesus, embora fosse igual a Deus, não se apegou ciosamente, não se apegou, né, como harpagmos, como coisa a ser apropriada, aquela atitude de Eva, mas se esvaziou a si mesmo. O sacrifício começa com a encarnação. Quando ele, sendo Deus, se faz nada, homem. Não se apega, é atitude. Jesus é anti-Adão, o anti-Eva, o anti-atitude de injustiça e de revolta contra Deus. Ele se esvazia. Então vejam, meus queridos, que com o nosso pecado se instaura uma desordem e você pode ser Alice no País das Maravilhas quanto quiser. Alice no País das Maravilhas, filosoficamente, chama-se Jean-Jacques Rousseau, ou seja, o sujeito que diz: nós somos lindos, entendeu? Nós somos naturalmente maravilhosos, nós somos umas gracinhas. O homem é bom, todo mundo é bom, não tem desordem nenhuma em nós. Você pode ser Alice no País das Maravilhas quanto quiser. 5 minutos de sinceridade de você para você mesmo, você vê que você é incapaz de amar de verdade. Que é isso que nós somos. Existe uma profunda incapacidade de nós nos esquecermos de nós. É algo quase desesperador. Você até faz a primeira conversão. Você vai lá e diz: eu vou largar, né, o pecado. Eu era um bêbado, eu vivia drogado. Pronto, larguei o pecado. Larguei a vida velha, a prostituição, a roubalheira, a safadeza, sem vergonhice. Agora eu rezo 5 rosários por dia. Eu fico de joelhos não sei quantas horas, faço jejum. Eu faço penitência, caminhadas, peregrinações à Aparecida, né? Eu uso silício, me flagelo, durmo numa cama de pregos. Eu sou um faquir, eu como vidro, entendeu? Eu como vidro, durmo na cama de pregos, engulo espada, faço tudo. Sou um show. Gente, você pode fazer o sacrifício que quiser, ser devoto do jeito que quiser. Você irá notar o seguinte depois da sua suma devoção: a vaidade que está por debaixo de cada um dos seus atos. Você começa a fazer as coisas certas pela razão errada.
e dá um desespero da gota. Um negócio louco, porque você não tem para onde escapar. Você tem duas alternativas. Para fugir da vaidade, você só tem um jeito. Ou você começa a fazer o mal, pronto, aí não vai ter mais vaidade, né? Começa, vamos pecar. Peca duro, né? Peca com gosto. Vai, cai de cabeça, vamos para o pecado. Aí você cai no pecado. Pronto, não tem mais vaidade. Porque não vai estar fazendo nenhum bem. Mas se você fizer uma coisa boa, uma única coisa boa, você será visitado pela vaidade. É por isso que nessa hora não tem outro jeito para a santidade. Isso aqui eu estou fazendo um parêntese, mas eu vou voltar ao meu assunto, que é o sacerdócio. Vou fazer um breve parêntese. Não há outro jeito para a santidade a não ser a via mística. Ou seja, ou Deus entra na conversa e começa a purificar você, Ele purificando você. Não adianta você se purificar. Na fase purgativa, vai, pedala, Robinho, faz jejum, faz abstinência, faz sacrifício, vamos lá, manda ver. Essa é a fase purgativa, ótimo. Só que vai chegar um ponto do seu caminho de generosidade, de sacrifício, de entrega a Deus, que você vai chegar a dizer, mas não adianta, tudo que eu faço vira vaidade. E aí você vai ter que fazer uma coisa, meu irmãozinho. Sentar na soleira da porta de Deus e pedir como um mendigo e dizer, meu Deus, tem piedade. Eu não quero mais te amar com os meus lábios, eu quero te amar de coração. Me dá um coração novo. E aí vem a noite escura dos sentidos e você começa a se purgar, né? A se purificar, para entrar na segunda fase da sua vida, que vai ser a fase iluminativa, onde propriamente é místico. Mas a própria purificação já é mística. Porque o que é mística? A mística é a realidade de nossa vida espiritual, onde Deus é ativo e nós somos passivos. Está entendendo? A ascética, você é ativo, Deus recebe o seu amor. Isso aqui é uma tentativa de simplificação, tá? Porque é evidente que já na ascética, Deus também é ativo, porque se ele não te desse a graça, você não fazia ascese nenhuma. Tá? Mas eu só estou colocando para vocês que é questão de ênfase. ênfase. Ou seja, na vida ascética, a ênfase está na sua atividade. Na vida mística, a ênfase está na atividade de Deus. E você vai ficando passivo. Está entendendo? Deus vai fazendo as coisas em você. Então, como que faz então, padre? Faz o seguinte, ele prometeu, ele cumpre as promessas dele. Então você precisa de uma coisa chamada perseverança. Olhem no meu site depois, tem lá um vídeo sobre a oração infalível. Né? Existe uma oração infalível. Quando a oração é infalível, né? Os carismáticos diziam aquela oração de poder, né? Aquela oração a qual Deus não resiste. Oração de poder. Poderosa. Né? Qual é a oração de poder? A oração de poder é a seguinte, que você está pedindo alguma coisa para você, necessária para a sua salvação, com humildade e perseverança. Se tiver essas 4 coisas, Deus vai atender. Ah, mas não atendeu ainda. É porque não perseverou o suficiente. Bate na porta. Batei e abri-se-vos-á. É a viuvinha. Entendeu? Você vai lá enchendo a paciência do juiz. Vamos lá, manda ver. Cadê? Né? Jesus contou essa parábola para nos dizer, para nos ensinar que é necessário rezar insistentemente. Não pediu ainda o suficiente. Porque Deus dará, mas dará depois de muito pedido seu. Sabe por quê? Porque se Ele der sem você pedir, você pode cair outra vez na ilusão de que foi você. Está entendendo? Você não pede, aí Deus dá. Aí você diz, ó, eu sou o cara, meu, ó, você vê? Eu amo. Pronto, aí lascou tudo outra vez. Está entendendo? Então você vai pedir. Quando você desesperar de você,
e vir que você é um porcaria ao cubo e que você não presta mesmo, a graça visita você. Fecha parênteses, voltemos ao sacerdócio. Olha só, eu estou dizendo que com o pecado, nós entramos numa situação de desordem. Ora, qualquer um que tenha 5 minutos de franqueza, de honestidade, de sinceridade consigo mesmo, consegue enxergar essa desordem dentro de você, que nós não conseguimos amar direito. Tá, a pergunta é, se o sacerdócio não é somente reparação, mas é também aquelas outras 3 coisas, ele é eterno? Sim e não. Por quê? Porque cessará o sacerdócio com a história, mas não cessarão as 2 primeiras características, que são a adoração e a ação de graças. Isso será eterno. Mas não se pode chamar propriamente de sacerdócio lá no céu, porque lá no céu não há intermediário, mas há a visão facial. Você vê Deus face a face. Que intermediário que você precisa? Está entendendo? Ou seja, haverá o culto a Deus no céu. Mas as 2 outras coisas, vamos primeiro entender. As 2 coisas, que é a intercessão no céu, não precisa, né? Quando acabar a história. Agora os santos intercedem por nós, porque nós estamos aqui lutando. Aí eles intercedem. Mas lá no céu você vai pedir, depois que vier todo mundo no céu, todo mundo entrou, quem está no céu está no céu, o purgatório se esvaziou, acabou a conversa, todo mundo que estava no purgatório foi para o céu, todo mundo que foi condenado está no inferno, quem está no céu está santo, glória a Deus, né? Felicidade. Você vai pedir mais o quê? Não tem mais nada para pedir. Acabou a intercessão, acabou a súplica. Acabou a impetração, não tem mais, acabou. E reparação também não tem mais o que reparar. O purgatório está vazio, vai reparar mais o quê? Está entendendo? Ou seja, já está tudo em ordem. Ah, mas e o inferno? Bom, o inferno não adianta reparar, o negócio ali não tem conserto. Tá? Então cessará a intercessão e a reparação. Mas não cessará a adoração e a ação de graças. Mas você não pode chamar isso de sacerdócio, porque sacerdócio é o intermediário. Entendeu? Está entendendo? E nós estaremos vendo Deus face a face. Aí, por que eu disse sim e não? Eu disse sim, por quê? Qual que é o problema? Tá. Então, olha só, eu disse sim e não. Por que eu disse sim e não? Porque não tem mais intermediário, estamos na visão face a face. Mas sim, porque esta visão face a face será sempre ocasionada pela humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo e, portanto, é a alma de Cristo, a alma sacerdotal de Cristo, que continuará na eternidade a adorar e a ação de graças no Pai, no qual nós faremos a nossa adoração e a nossa ação de graças. Então, sim, está entendendo? Sim. Mas não. Então, por isso você pode dizer, sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Eterno. O sacerdócio é eterno? Sim. Mas ele é eterno? Não. Entendeu? Ou seja, é eterno porque haverá alguma coisa, mas não é o sacerdócio tal qual nós o experimentamos aqui na Terra. Vai ser um negócio diferente, ok? Então vejam só. Quando nós falamos de que o sacerdote adora, faz ação de graças, suplica e repara, este sacerdócio é tão mais perfeito, esse sacerdote é tão mais perfeito, quanto mais ele tiver obtido uma tríplice união. Atenção! Então pode escrever aí, a tripla união do sacerdote. Qual é a tripla ou tríplice união do sacerdote? O sacerdote
ele precisa estar unido a Deus, ele precisa estar unido à vítima e precisa estar unido ao povo. Ok? Vamos ver essas 3 características. E aí nós veremos que o sacerdócio de Cristo, não somente ele existe, mas nós veremos que o sacerdócio de Cristo é o mais perfeito sacerdócio que se possa conceber. Ok? Os outros eram só sombras, sacerdote mesmo é ele. Tríplice união, a união a Deus. Vejam só, Jesus não é somente uma pessoa santa. Perdão, deixa eu corrigir a frase. Jesus não é somente um ser humano santo. Não é somente um homem santo, porque ele de fato é santo. Jesus é santo porque ele é imaculado, ele não possui a mácula do pecado original. Jesus é santo, não é? Por causa de suas grandes virtudes, seus grandes méritos, seu grande amor, etc. e tal. Jesus é santo porque ele não tem pecados pessoais, ele não só não tem o pecado original, ele não tem pecados pessoais. E Jesus é santo porque ele não tem sequer imperfeições. Mas não somente isso. Então, 3 características do homem Jesus: imaculado, sem pecado original; santo, sem pecados pessoais; e perfeito, sem imperfeições. Acabou, não tenho o que corrigir. Só que tem uma coisa a mais. A pessoa de Cristo, a pessoa daquele homem é divina. Isso quer dizer que ele não é santo, ele é a santidade. Nota de rodapé para o catecismo, por favor. Nós estamos lembrando o que é o mistério da encarnação. Uma só pessoa, 2 naturezas, não é isso? Em Jesus, quantas pessoas tem? Uma. Essa pessoa é humana ou é divina? Divina, porque ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Pela palavra pessoa eu pergunto quem é? Pela palavra natureza eu pergunto o que é? Quem ele é? É o Filho de Deus. E o que é que ele é? É Deus, natureza divina, que se encarnou, natureza humana. Ok? Então, vejam, este mistério de 2 naturezas em uma pessoa chama-se mistério da união hipostática. Hipóstase em grego quer dizer pessoa. Então, a união hipostática quer dizer que existe uma só pessoa. Isso quer dizer que os atos realizados por esse coração humano, aquele coração que estava sendo esperado lá desde o Antigo Testamento pelos profetas, ok? Os atos realizados por este coração humano têm valor infinito, porque ele não somente é o coração humano prometido, ou seja, o sacerdócio de Cristo é exercido pela inteligência e pela vontade do homem Jesus. Está entendendo? O sacerdócio, Jesus é sacerdote enquanto homem, não enquanto Deus. Por quê? Por si mesmo, um sacerdote ele é necessariamente inferior a Deus. Por quê? Porque ele é intermediário entre Deus e o homem. Se ele é intermediário, ele é menos do que Deus. Está claro isso? Ora, para eu oferecer um sacrifício, eu tenho que dizer, eu não sou nada. Portanto, quem pode oferecer o sacrifício é uma criatura, e não o Criador. O Criador não pode oferecer sacrifício. Ora, o corpo e a alma de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, a sua humanidade, nós não costumamos chamá-la de criatura, porque Jesus é muito mais do que cabe nessa palavra criatura. Mas nós temos que admitir que o corpo e a alma de nosso Senhor Jesus Cristo foram criados. Foram criados. Portanto, enquanto homem,
que Jesus oferece um sacrifício. Portanto, ele é sacerdote enquanto homem. Só que este homem é uma pessoa divina e, portanto, todos os atos humanos que ele realiza, os atos de amor humano, o coração humano de Cristo. Quando a gente tem a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, nós estamos tendo devoção a um coração humano. Que ama a Deus infinitamente. Puxa vida, como isso é possível, padre? Um ser humano amar a Deus infinitamente? Sim, é possível, porque este coração humano é de uma pessoa divina. Agora, isso são distinções teológicas, meus queridos. Não queira, por favor, fazer com que o mistério deixe de ser misterioso, Tá? A nossa razão consegue fazer as distinções num nível de abstração, mas são sempre conceitos abstratos, que correspondem ao mundo real. Mas, por favor, o mistério será sempre misterioso, ok? Então não queiram agora domesticar o mistério, tá? A gente pode fazer teologia, mas cuidado com a domesticação do mistério. O nosso irmão aqui está recordando que a melhor exposição que existe a respeito do sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo é a carta aos Hebreus, ok? Tá? O tempo já estourou, mas como nós nos perdemos um pouco nas beiradas, deixa eu amarrar todas as ideias para concluir a palestra, ok? Tenham paciência aí. Então vamos lá. Vejam, primeira tríplice união. A primeira união a Deus. Ora, ninguém pode estar mais unido a Deus do que o homem Jesus Cristo. Como sacerdote, ele tem uma união a Deus, porque ele tem a união hipostática. Uma só pessoa. Portanto, está resolvido o problema da primeira união, ok? Depois, na aplicação da vida do dia a dia, você como batizado que vive o seu sacerdócio, eu como sacerdote ministerial que vivo o meu sacerdócio, tanto batismal como ministerial, façam lá seu exame de consciência, como é que você está unido a Deus. Se o sacerdócio de Jesus tem essa tríplice união, o seu também tem. Ok? Isso daqui depois tem que ser objeto de meditação para você se converter, senão isso daqui não é retiro, é palestra. Isso aqui é aula, não estou dando aula. Eu estou pregando para vocês um retiro que tem a sua base teológica, graças a Deus, não é? Mas isso daí tem que depois virar vida. Então, como é que é a sua união com Deus? Seu sacerdócio batismal, sua santidade pessoal. Segunda união. Tem que haver uma união com a vítima. Por que tem que haver uma união com a vítima? Porque o sacrifício exterior só vale de você oferecer aquele animal, de você oferecer aquele cordeiro sem mancha, enquanto o sacerdote interiormente, em sua alma, está se oferecendo junto com aquele animal oferecido, senão não adianta nada. Ok? Então eu digo assim, olha, meu Deus, diante de vós eu não sou nada, eu devia ser essas cinzas aqui desse carneiro, mas não vou me aniquilar e me matar, porque se eu me matasse, eu estaria cometendo um crime e um pecado, né? Então eu não posso pecar. Então não vou acabar com a minha saúde, destruir a minha vida e me aniquilar. Eu posso oferecer sacrifícios ascéticos, etc, etc, mas eu não posso me destruir.
Então, eu tenho que estar unido à vítima. E quanto mais eu estiver unido à vítima, mais eu vou ser um sacerdote perfeito. Ora, o Isaac pequerrucho, lá no Antigo Testamento, Deus não permitiu que ele se oferecesse. Né? Na hora do vamos ver, quando Abraão puxou a faca, parou, chegou um anjo, disse, dá um time, olha o bode ali, preso pelos os chifres, oferece esse aí, pronto, arranjou uma vítima substitutiva. Mas Jesus se ofereceu. Como? Não somente se ofereceu a vida inteira em Nazaré, e aqui que nós entramos na questão do sacrifício da cruz, mas Deus, na sua providência, se aproveitou do maior pecado que a humanidade poderia ter cometido. O pecado do deicídio. O pecado de matar Deus. Vejam, quando nós dizemos que na missa nós revivemos o sacrifício de Cristo na cruz, nós na missa não revivemos o pecado de Pilatos, de Herodes, de Caifás, de Anás e de não sei quem, está entendendo? Aquilo foi um crime. E a igreja não venera o crime, não ama o crime e não quer que ele aconteça de novo. Nós não matamos Deus em cada missa. Porque essa é a acusação de Lutero, diga-se de passagem. Tá? Ou seja, a missa ser um sacrifício que oferece o sacrifício de Cristo é uma grande blasfêmia, uma grande ofensa a Deus para os protestantes. Por quê? Porque a nossa cerimônia pretende ser ultraje dos ultrajes, o deicídio, outra vez. Entendeu? Então eles não aceitam a missa como sacrifício porque isso é uma ofensa. Isso é o fim da picada. Você querer repetir aquilo que foi uma desgraça. Mas nós não oferecemos a Deus e nem repetimos o crime. O crime aconteceu uma vez só. Claro que ele acontece todas as vezes, ele acontece repetidamente, mas não na missa. Ele acontece todas as vezes que você peca pecados mortais. Aí sim. Está entendendo? Aí você comete o crime. Mas não é? O que repete o crime de Pilatos, de Herodes e de Caifás, não é a missa, é o seu pecado mortal, é o meu pecado mortal. Isso repete, mas não é a missa. A missa é outra coisa. A missa é a realidade que aconteceu na alma de Cristo enquanto tiravam-lhe a vida. Porque ele aceitou aquele crime e nada fez para detê-lo. No Evangelho de São Mateus nós ouvimos, no domingo de Ramos desse ano, que Jesus disse assim: eu podia pedir para o meu Pai 12 legiões de anjos, eles me iam tirar dessa fria. 12 legiões de anjos, para você ter ideia, significa mais ou menos uns 120 mil soldados. Talvez um pouco mais. Tá? Estou calculando por baixo. Para vocês terem ideia, o exército romano inteiro, naquela época, eram 25 legiões. O exército romano do mundo inteiro, 25 legiões. Jesus está dizendo, o Pai mandaria 12. Ou seja, ele está dizendo para todo mundo que ouve um número exagerado. O exército romano eram 28 legiões, até que 3 legiões foram perdidas na batalha de Teutoburgo. O César Augusto ficou deprimido depois com isso e morreu. Aí veio Tibério, que foi a época que Jesus foi crucificado. E aí, para vocês terem ideia, o nosso amigo Pôncio Pilatos, que era procurador, ele não era nem o governador daquela área, o chefe mesmo, o prefeito da área era na Síria. Pilatos era um subalterno.
Então, na Síria que estava o chefão. Então, Pilatos tinha para ele lá, à disposição, uns 3.000 soldados no máximo. Jesus está dizendo que ele mandava 120.000. Acabava com a cara de Pilatos. Tá bom? Mas ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Ele poderia milagrosamente escapar, não quis. Ele podia, está dito. E se você não acredita nisso, eu não sei como é que você acredita no Evangelho. Esta possibilidade de Cristo se livrar da cruz, ela é necessária, ela é de fé, ela faz parte, está nos Evangelhos, está na Sagrada Escritura, porque é isto que nos assegura a liberdade da autoentrega, a liberdade do sacrifício, do Cristo vítima imolada por amor. Em nada ele foi obrigado. Ele providencialmente tomou aquele crime e deixou que eles fizessem o crime e se ofereceu. E se ofereceu totalmente. Veja, uma vítima ela é perfeita enquanto ela é, em primeiro lugar, sem defeito. Jesus não tinha defeito. Em segundo lugar, ela é preciosa. Jesus era preciosíssimo porque ele é o próprio Filho de Deus encarnado. E em terceiro lugar, porquanto ela possa se consumir totalmente. O mais perfeito sacrifício não era aqueles que o sacerdote pegava um pedaço do carneiro e comia com a família. O mais perfeito sacrifício era o holocausto, que tudo era consumido, e Jesus se consumiu totalmente. Consumatum est, tudo foi consumido. Ele deu tudo. Vítima perfeita. Um sacerdote é perfeito, porquanto ele tem 3 uniões. Primeira união com Deus, provado, união perfeita, união hipostática. União com a vítima, e quanto mais essa vítima também é perfeita. União total com a vítima, porque a vítima é ele. E ela é perfeita, por quê? Porque ele oferece tudo, sem pecado, sem mancha, e ele é preciosíssimo para Deus. Esse é meu filho bem amado, no qual eu coloquei toda a minha complacência. Ele é preciosíssimo para Deus. Terceira união é a união com o povo, para que um sacerdote seja perfeito. Ora, ele é Deus que se fez homem, perfeitamente unido a nós, também porque ele, no seu poder soberano, instituiu os sacramentos que nos unem a ele e que aplicam a nós todos os frutos desse seu sacrifício. Portanto, a perfeição está não somente na união conosco, porque ele é homem como nós, mas a perfeição na união dele conosco está no seu poder de instituir os sacramentos. Porque é nos sacramentos que nós somos unidos a ele, além da união da natureza. Porque pelo batismo somos incorporados a Cristo, porque pela Eucaristia nós comungamos do mesmo corpo, sangue, alma e divindade, estamos unidos a Ele, temos essa comunhão perfeita, porque cada vez que nós nos confessamos, Ele tira os empecilhos que nos separam dEle e faz com que nós restauremos o nosso estado de amizade e de união com Ele, porque cada sacramento que nós celebramos e administramos, nós estamos, de alguma forma, unindo as pessoas cada vez mais a Cristo. Essa é a única coisa que tem que fazer na vida, unir as pessoas a Cristo. Então, Ele está perfeitamente unido a nós. Ele quer habitar em cada ser humano. Portanto, o sacerdócio de Cristo é perfeitíssimo e não pode se conceber um sacerdócio mais elevado e mais perfeito. Alguém ia perguntar? Ok, muito boa a sua pergunta. A pergunta dele, e nós?
Bom, aplicando rapidamente para a gente concluir a palestra, e eu deixo o resto para o Espírito Santo inspirar nas orações de vocês, né? Pode ser que a gente volte em outra palestra a comentar mais isso, mas por enquanto eu deixo para o Espírito Santo, né? A união nossa a Deus, à vítima e ao povo se dá evidentemente sempre através de Jesus Cristo. Se nós somos ser unidos a Deus, temos que ser unidos a Deus em Cristo Jesus. Ele que nos dará as graças para nós sermos cada vez mais santos e cada vez mais nos oferecermos a Deus. De tal forma que eu possa chegar e dizer, vivo, mas não eu, o não eu é sacrifício, não eu não existo mais, é Cristo que vive em mim. Portanto, o não eu significa que eu estou unido a Ele, é Ele que vive em mim. O não eu significa que eu sou a vítima que é oferecida, me oferecendo a mim mesmo para que o Cristo exista em mim. E o não eu significa que eu já não sou um sujeito isolado, mas sou um sujeito coletivo chamado igreja. E eu não me compreendo mais senão como igreja. Portanto, separar-me da igreja é separar-me do meu ser mais profundo, de tudo aquilo que eu poderia aspirar de ser na minha vida. Ou seja, a igreja é a fonte do meu ser. Eu nada sou sem a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Separar-se da igreja seria cair no nada. A igreja é tudo para nós. Agora, como eu estou vendo alguns de vocês olhando para mim com um olhar assim meio esquisito quando eu digo que a igreja é tudo, eu quero que vocês se lembrem, por favor, que a igreja é o corpo de Cristo. Porque você tem uma cabeça, uma mentalidade catequeticamente viciada, mal formada e ignorante, e você acha que a igreja, não é simplesmente, tão somente uma instituição humana. A igreja é uma instituição divina. A parte principal da igreja está lá no céu, cantando glória e hosana, triunfando, já estão na pátria. Nós somos peregrinos, os outros estão se purificando no purgatório, e nós queremos um dia estar na pátria também. E nós somos um só corpo. Portanto, nossa união a Cristo está naquela frase de Gálatas, vivo, mas não eu, Cristo vive em mim.